Sejam todos bem-vindos de volta ao Podparla. Estamos aqui com grandes amigos. Esse ano vai ser um ano fantástico. Muita gente bonita, muita gente inteligente, muito mais do que nós fomos nos outros anos, né, Maurício? Eu acho que é assim. Felizes por ter amigos de verdade aqui conversando sobre assuntos que a gente mesmo não sabe. Pessoal que pode falar melhor do que a gente. Então hoje a gente está aí levantando alguns assuntos sobre relacionamento. Hoje é um dia interessante. Relacionamento no esporte, relacionamento na saúde, relacionamento da vida. Eu acho que a gente tem muito para falar sobre isso, né, Maurício? O pessoal aí, sejam todos bem-vindos. Maurício, fala um pouquinho sobre isso. Levanta a bola para o pessoal cortar aí. Conjugal, eu acho que não. Né? Conjugal também. Não, o que eu fiquei preocupado com isso, não, agora esse ano vai ter muita gente bonita. Bom, mas não depende de nós sim, então a gente vai ter que ter gente de fora. Né? O Luciano seria gente fina, elegante e sincera. Olha para a porta, vai entrar. Pelo amor de Deus, mano. É uma cheia que outra aqui, tia. Os convidados serão bonitos, quem sabe, né? Eu espero que sim. Não é assim. Mas a minha mãe falava, né? Que eu era bonito, não era assim? Ultimamente nem minha mãe disse que eu sou mais bonita. Sim, mas é um prazer estar aqui com os amigos novamente nessa nova fase do Podparla, né? Hoje aqui com a nossa mesa aqui formada, nós 5, então acho que é um momento bacana. A gente convida você que está aí nos escutando, nos vendo, a compartilhar esse conhecimento, dar um joinha, né? Para aqueles que queiram patrocinar esses jovens atletas, esses homens bonitos, né? Então, que seja interessante, alguma empresa que seja legal colar a marca aqui com o que a gente pensa, com os ideais que o Podparla tem. Então, ficamos disponíveis para entrar em contato, estamos aqui, né? Temos espaço para todo mundo, para quem tenha o mesmo pensamento que a gente tem aqui. Com certeza a gente está à disposição aí e vamos trocar ideias aí, né? Entender um pouquinho de como a gente se relaciona. Né? Eu acho que é um assunto bem atual, bacana, e que tem muito para a gente desenvolver aí. É isso aí. Bem, vamos falar sobre relacionamento. É isso aí. Eu acho um tema muito interessante e muito atual. Aí. Tem que ser original, verdadeiro, sincero? Às vezes não. Sempre. Eu posso só dar uma ligadinha para minha esposa. Ver se ela vai te liberar. Para saber se eu estou afim de falar sobre isso. Se ela quer... Se ela imaginou que tu tá afim, Eles né? estão mexendo comigo. Tá certo. Acho legal, bacana. Fala um pouquinho, Luciano, o que seria interessante? Eu acho que o relacionamento, a gente fala muito de relacionamento entre os casais, né? Entre marido e mulher, mas no relacionamento que a gente tem na nossa vida. Fala um pouquinho sobre isso. No nosso consultório, como é que é o relacionamento? Eu sei que tu é um cara que se relaciona bem com teus pacientes, né? E eu admiro isso de verdade, assim, porque o teu relacionamento com teus pacientes, ele é diferenciado. E eu sei disso que é. Fala um pouquinho de como é que é o teu relacionamento no trabalho. Eu vou embasar o que... Não, tu acabou de falar uma coisa que é verdade. Eu me relaciono muito bem. E procuro me relacionar bem. Mas antes de ser médico, nós fomos filhos. Nós somos filhos de um relacionamento. Então eu sempre enxerguei, eu sempre me exemplifiquei no relacionamento dos meus pais. Porque hoje, né, para tu exemplificar um relacionamento, tu tem que te basear em algum que te interessa, né? E o relacionamento dos meus pais sempre foi uma coisa muito bonita. Então, hoje eu expresso o meu grau de empatia, né, na relação dos pacientes, aquilo que eu realmente aprendi de base do meu pai e da minha mãe. Eles brigavam muito, discutiam muito, como os casais, hoje em dia, né? Os casais que discutem são casais mais saudáveis. Os estudos mostram isso. Até porque tu era um capeta em casa, né, negão? Não era, meu irmão era muito mais capeta que eu. E meu irmão está nos assistindo agora, ele prometeu que, inclusive, ele ia botar lá na LF da Silvia. LF vai nos patrocinar, tá? Tá certo. Pode contar aí, bota no caixa. Anota aí. Não, PSG Academy Caxias, já está marcado. Instituto Luciano Santos, a Conception. Está fazendo jabá antes de receber. Não, eu estou só fazendo o checklist. Está pegando os relacionamentos dele, quebrar, né? Está vivendo de relacionamentos. Unimed. Unimed, viu? São todos parceiros. A marca, né? Unimed Serra Gaúcha, não é qualquer Unimed, tá? Relacionamento é bonito, porque o relacionamento é quando tu te permite te encontrar no outro. E como nós nos abastecemos, né, de energia quando nós recebemos, ninguém nos procura para saber se nós estamos bem. As pessoas nos procuram, nós, profissionais da saúde, porque tem uma dor, tem uma queixa. E
E se tu colocar uma queixa, um problema que tu tens, e nós temos problemas todos os dias, né? Nós somos pessoas que resolvemos problemas todos os dias. Mas como é que eu vou entregar para o paciente uma dor que eu tenho, ou uma queixa, ou um sono mal dormido? Falamos em sono, sono é um assunto interessante, nós vamos falar sobre isso. Eu preciso encontrar no outro o que me falta e preciso alcançar para ele o que me sobra. E o que ele busca é isso, aquilo que me sobra, conhecimento, empatia, né? Como eu sempre digo, colocar no colo, entender o problema, compartilhar a dor e dizer para ele que eu vou estar contigo onde eu puder, onde for possível. E sabe, se eu pudesse contribuir, eu acho que nos nossos consultórios, né, eu lido muito com dor, imagino que os colegas aqui também, é a atenção, né? O paciente, muitas vezes, ele busca diversos colegas e muitas vezes ele, de repente, pode ir lá no teu consultório e tu ter uma abordagem um pouco diferente e o fato de tu escutar, né? E ter aquele momento de atenção, ter um momento de acolhimento e que muitas vezes pode ser com o paciente ou muitas vezes com um filho, né? Sim. Muitas vezes o filho que às vezes te pede atenção e que de repente tu tá atarefado e que tu não consegue dar a atenção, ou mesmo a esposa, né? Que a gente ama as esposas que temos, né, Celso? Tá certo, é verdade. Sim ou não? Claro, Marcelo. confirma. Não pode dizer que não. Vai fechar em core. E eu acho que o relacionamento é um pouco atenção, né? Seja com o paciente, com a família, com o cônjuge, né? Com os amigos. Muitas vezes é aquele amigo que precisa de um braço amigo, realmente, né? De um momento para trocar ideias, né? Conversar. Então, acho que tem muito do momento da atenção, né? Eu acho que A tecnologia nos aproxima muito. Desculpa, Fábio. A tecnologia nos aproxima muito. Hoje, na cirurgia, na ortopedia, na urologia, na odonto, na cirurgia, enfim, nós nos aproximamos tecnologicamente, mas o paciente, quando ele vem, por mais tecnologia que tu tenha, tu pode gravar a consulta em IA, tu pode mostrar algoritmo para ele, enfim, mas o paciente, ele quer que tu olhe para ele. Isso é um diferencial. O que nos diferencia, de fato, é realmente aquilo que nós captamos da verdade do paciente. Porque na próxima consulta, um detalhe que tu guardou a respeito da vida dele pode marcar. E os pacientes são envoltos hoje, né? Quem diz que a dor orgânica ela não tem relação com aquela dor sentimental? Muitas vezes ele pode descobrir que no apoio, na ajuda, no relaxamento, no combater o estresse pode melhorar a dor. E às vezes ele não vem procurando essa resposta. Mas quando tu entrega, ele parece perceber que às vezes pode ser o óbvio para nós, mas para ele não, está difícil de encontrar. E às vezes ele dá a volta, o paciente ele dá a volta nos consultórios para ouvir alguma coisa aleatória e que pode servir para ele muito mais do que conhecimento científico de alguém que vai lá e bota a mão e diz, tu tens tal coisa. Talvez ele queria mais ser ouvido do que ser diagnosticado. Eu acho que o relacionamento ele vai muito além daquilo que a gente fala, e nós somos seres de vida de relação, né? A gente está sempre conversando, a gente está sempre se comunicando, a gente está sempre conversando com outras pessoas e tentando entender ou tentando ajudar ou recebendo ajuda diariamente. Quando a gente fala de relação médico-paciente, ou quando eu falo relação médico-paciente, odonto-paciente é a mesma coisa, né? Nós somos só especialidades dentro da medicina, dentro da área de saúde um pouquinho diferentes, mas assim, as pessoas às vezes elas querem ouvir. Eu acho que o Luciano foi muito feliz porque as pessoas querem ouvir e elas querem ter a certeza que tu estás dando atenção para ela. É olho no olho dizendo assim, ó, olha aqui, ó, meu amigo, tu tem que fazer isso, que isso aqui é o melhor. A partir de agora, não te preocupa. O problema é meu, não é mais teu. Cabe a mim resolver a tua história. Eu vou te ajudar. O que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Mas é minha responsabilidade. Então, não te estressa. Eu trabalho muito com medicina reprodutiva, ou então trabalho com disfunção erétil, toda essa área de sexualidade. E eu acho que o Luciano falou uma coisa muito certa. Tchê, se a gente para pensar na área da sexualidade, aí é mais importante a isso, essa parte da emoção relacionada. Por quê? Porque eu tenho certeza que nem todo paciente que tem um problema emocional tem um problema orgânico. Mas, por outro lado, eu também tenho certeza que todo paciente que tem um problema orgânico também tem um problema emocional junto. Não tem como dissociar. Porque tu começas a ter problema, o Lisandro lá tem um paciente com uma dor na coluna, ele muitas vezes dá um medicamento, só que às vezes é pegar e sentar e ver o que está acontecendo com essa pessoa. Às vezes não é
anatômico, não é morfológico, não é nada assim cirúrgico ou clínico. Às vezes é entender o que está provocando e às vezes conversando. Porque às vezes a gente acaba criando fantasmas na nossa cabeça, nós mesmos como pessoas, e cabe a nós tentarmos entender o que está acontecendo para a gente ajudar. E isso a gente ajuda diariamente. É diário. Todo mundo que não teve paciente aí que tem uma dor que às vezes é emocional e que a gente sabe que a gente tratou, já fez tudo. Não, pera um pouquinho, vamos ver o que está acontecendo, porque eu não estou conseguindo resolver. Era para ter resolvido se fosse só orgânico, mas muitas vezes não é, né? Então isso é muito legal, essa parte do relacionamento que a gente faz com os pacientes. O Lisandro trabalha com dor objetiva. Ninguém Mas vai lá. também subjetivo. Não? E essa importância que vocês estão trazendo aqui, a importância do relacionamento, na verdade, o mais difícil é como construir esse relacionamento. Porque o ser humano, a base dele, o nosso desenvolvimento, ele é baseado nas relações que a gente tem. Vocês falando aqui, lembrei do livro do Yuval Harari, que ele, no Sapiens, ele conta essa história. Porque o ser humano, na verdade, ele desenvolveu a capacidade de fofocar. E ele é o único ser que tem essa capacidade. O macaco consegue mentir, mas ele não inventa histórias. Sim. E o ser humano, ele tem uma mutação que permite a ele contar histórias. E essa capacidade de contar histórias e de inventar histórias trouxe a ele a capacidade de relacionamento, aonde ele conseguiu se relacionar com grupos maiores, porque tecnicamente ele é inferior aos animais maiores, mas ele desenvolveu grupos. E esses grupos foram baseados na conversa, mas principalmente na confiança. E como é que tu faz para transmitir essa confiança? Tu consegue transmitir olho a olho, mas a gente não conseguia até tempos atrás transmitir essa confiança para muitas pessoas das quais a gente não conhece. Então, o que eu acho que é muito importante para nós é a relação olho no olho. Porque muitas vezes tu tem... E ela se baseia em confiança. A primeira coisa que tu precisa para te relacionar com uma pessoa, no meu entender, é tu ter confiança nela. Então, quando tu confia no médico, quando tu confia na tua namorada, quando tu confia no teu amigo, tu passa a permitir que vocês tenham uma relação. E o contrário também é verdadeiro. Quando tu perde a confiança, a relação se quebra. Então, eu acho que o princípio de se manter e a importância das relações, eu acho que ela é fundamental para o ser humano, porque ele se apoia nisso em todos os aspectos. Nós, hoje, nos apoiamos nisso. Tecnicamente, no colega que nos ajuda, tecnicamente, em casa, né, na família ou nos amigos, mas a gente precisa essa confiança, precisa de uma verdade. Eu né? concordo. E quando se quebra isso, E a gente olha perde a Como é relação. bonito de ouvir isso. É legal. E olha que interessante, né? Eu não sei se as pessoas sabem em casa, mas a comunicação não verbal, muitas vezes ela é até mais importante que a verbal. Só 7% da comunicação que nós temos com uma pessoa é verbal. O resto é olho no olho, é os gestos, é aquilo que faz com que a pessoa interprete o que está acontecendo contigo. E isso muitas vezes não tem o que fazer, é muito sincero. É muito sincero, isso muito honesto. é essa capacidade que eu cito. Essa é a diferença do ser humano. Exatamente. Só ele consegue fazer isso. Essa é a capacidade do ser humano. E não é todo ser humano, porque, na verdade, essa é uma capacidade do Homo sapiens. Porque o sapiens dominou os outros. Ele tem um monte de defeito, mas ele tinha essa qualificação. Tanto que ele dominou o Neandertal, porque o Neandertal não tinha essa capacidade toda de fofocar, de conversar. Isso é interessante. Que legal, né? Eu vou tocar num assunto delicado, mas eu acho que é bacana. O pessoal que está nos assistindo é provocativo. Nós vamos ficando adolescentes e nós vamos tendo curiosidade. Temos filhos pequenos e os filhos eles têm curiosidade. E é muito importante que eles descubram as coisas através dos pais. E como nós vemos um tabu ainda nos pais de não conseguirem explicar aos filhos o que realmente eles estão perguntando. Porque, na verdade, eles só estão conferindo se nós estamos falando a verdade, porque eles já sabem o que eles estão perguntando. E eu perguntava para o meu pai, eu me recordo disso, eu tinha 11, 12 anos, quando se ouvia falar de sexo e de amor. Porque eu, enfim, não tinha a mínima ideia. Hoje, os meninos com 11 anos, eles não são mais Letrados. eles são letrados. Mas eu perguntava para o meu pai isso, né? E o pai não sabia me explicar muito, me dizia, um dia tu vai entender. E ele disse a diferença entre o sexo e o amor, e ele dizia assim, eu vou te dar um exemplo meu e da tua mãe. Eu e a tua mãe, nós fazemos amor desde a hora que nós acordamos.
Eu não era tão burro. Eu disse, não, esse cara não, ele é o meu ídolo, é um super-herói, mas o cara não. Na verdade, eu confundia, porque sexo é uma forma de expressão e o amor é uma coisa que tu constrói. E hoje eu entendo que o meu pai, a minha mãe já não está mais aqui, mas o meu pai, ele construía todos os dias uma relação nova com a minha mãe. Todos os dias, eles não repetiam o amor. Na discussão, na crise de ciúme da minha mãe, no problema do meu pai, era tudo discutido. Quando eles acordavam de manhã, e é um costume até hoje, nós em casa, nos beijamos antes de dormir, na hora que acorda, no final de semana, quando chega da festa, é um costume. Então, essa relação, e tempos depois eu descobri o que significava o que meu pai queria dizer. E nós aprendemos isso, nós precisamos, exatamente o que tu falou, Lisandro, nós precisamos colocar em prática. Está aí na nossa frente, olha que grande oportunidade. Olha quanto as pessoas nos utilizam, o que é bom, para alcançar o que eles precisam. Então, eles nos necessitam para que nós tiremos a dor deles. E eu dizia, né, tu trabalha com uma dor objetiva com alguém que chega com muita dor. E na conversa, a pessoa pode sentir a sensação de diminuir a dor, porque conversar ameniza a dor. Dizer que nós vamos descobrir. Essa palavra é fantástica. Nós vamos descobrir o que tu tem. Mas quando tu fala em relação de amor e sexo, para mim elas são relações. Sim. E as relações, elas são inúmeras. E aí tu fala da questão não verbal. Quantas vezes a gente se relaciona com pessoas que a gente nunca verbalizou nada? Como eu corro, eu costumo me relacionar com as pessoas que estão na rua. Seja por um oi, um cumprimento, ou seja só por um balançar da cabeça. Isso é um relacionamento. Isso faz bem a nós. Então, relacionar com as pessoas faz bem, nos faz sentir vivos. Então, qualquer tipo de relação, e a gente tem perdido isso, as pessoas acabam perdendo essa noção de nós conversávamos isso antes, né? Por que as pessoas perderam esse relacionamento? Aonde foi que a gente deixou de dar um bom dia? Ou quantos amigos que a gente tem que a gente se relaciona e a gente não fala com ele há anos? Mas a gente tem uma relação. Mas que na hora que se encontra, parece que aflora, né? Porque a relação se todo mantém. dia. Mas será que a tecnologia não é algo que está levando a um bloqueio por causa que é muito simples tu mandar uma mensagem do que tu convidar para fazer um churrasco? Que talvez mudou, né? Eu tenho pessoas, por exemplo, que eu olho, que eu acompanho no Instagram e que por alguma oportunidade eu encontro na rua, eu tenho a impressão de que aquela pessoa é minha amiga, eu nunca falei com ela. Eu só acompanho a vida dela. Mas eu mantenho uma relação com ela. Então, eu acho que isso é verdadeiro também. Eu acho que as nossas relações mudaram e a gente não tem como saber se é para melhor ou não, mas a gente se relaciona. Eu vejo o Fábio todo dia, mas eu vejo ele no Instagram. Eu sei o que ele está fazendo, sei se ele está bem, se ele não está, se ele está conquistando alguma coisa, mas eu não falo com ele. Mas eu tenho uma preocupação, porque eu tenho um filho pequeno e as relações dos jovens hoje estão diferentes. Então. Antigamente a gente se encontrava em bares, em boates, em carnaval. Na Júlio de Castilhos, né? Vamos parar por aqui, porque vai dar problema esse troço aí. Por falar em relacionamento, nós vamos desmanchar uns dois. Onde tinha bagunça, a gente chega a Bisa, tá bom, tá. Todo mundo entendeu. Se o meu filho fizer metade do que eu fiz, ou teus, né, eu vou estar feliz. Entretanto, eu entendo que hoje os relacionamentos que ele tem é muito nas telas, né? E isso, de uma certa forma, me preocupa. Né, por causa que ele não vai ter os mesmos amigos, porque eu acho fantástico que a minha esposa me diz assim, eu vou num jantar, tu conhece todo mundo? Eu digo, sim, eu tenho bons amigos. Quando jovem, eu circulava em vários grupos e ainda faço questão de ter bons amigos. Será que ele mudou a forma dele se relacionar ou a intensidade da relação? O fato de ele se comunicar com os amigos hoje através do celular, será que ele não tem uma relação tão forte como a gente tinha pelo fato de conversar? Porque nós também vivemos numa geração em que nossos pais conversavam pessoalmente, nós já conversávamos pelo telefone. As pessoas ligavam. E agora eles já se comunicam com mensagem.
a gente não perdeu essa relação, né? Os pais talvez Sim. estivessem preocupados com a gente, porque, poxa, essas pessoas não se encontram mais, elas se ligam. Mas as Será que histórias não são mudou a forma? As histórias são diferentes. Eu acho que o fato de conversar, que é o que a gente faz aqui, né? Sim. Eu acho que é muito importante, né? O olhar, é diferente eu a acho que houve um percepção. distanciamento. Eu concordo contigo, porque cada vez mais, não sei se o Celso concorda, porque cada vez mais, infelizmente, nós vemos casais que estão jantando e cada um no seu celular. Eu até brinquei esses dias, um paciente, o casal estava no consultório, cada um no seu celular, e eu perguntei, um está falando com o outro, por um acaso? Porque Às vezes é acontece, inacreditável legal. isso, Troca né? É inacreditável. informação por celular. Trocar informações, tudo bem, mas assim, quando tu vê, as pessoas realmente, acho eu que é uma coisa interessante, sem dúvida nenhuma, pelo amor de Deus, nós nos aproximamos de pessoas, eu vejo pelo meu filho, eu ligo para ele domingo, eu falo mais com ele, que ele mora fora, do que quando ele estava aqui colado, porque ele estava no Sim. quarto e eu não conseguia conversar. Então, Eu te vi falando sobre isso esses dias. né, isso é Que impressionante. interessante, né? Às vezes nós precisamos nos distanciar Para nos para aproximarmos. nós nos É aproximarmos. impressionante isso, né? Isso acontece. Isso aconteceu comigo. Mas olha só, que a gente tem 2 pontos interessantes aqui para levantar. Que essa tecnologia ela trouxe, então, uma aproximação de pessoas longe e distanciou-os perto. É mais ou menos isso que estava acontecendo, né? Mas eu queria levantar a questão de que tu falaste, Lisandro, por causa de que a gente se relaciona. O que é o relacionamento? Primeiro, o relacionamento era as pessoas próximas. Daqui a pouco era a pessoa no telefone. Hoje, a gente se relaciona com pessoas que não estão se relacionando com a gente. Olha só que interessante isso. Então, eu acompanho a vida do Instagramer lá, que tem milhões de seguidores, e ele parece ser um amigo meu. Eu estou me relacionando com ele, mas ele nem sabe quem eu sou. E isso tem o lado interessante, né? Porque a gente divulga coisas, consegue chegar perto de pessoas que talvez nunca chegaríamos e que talvez fossem ídolos nossos, um cantor, um esportista, né? Mas ele também traz uma relação, às vezes, que possa nos trazer problemas, né? De relações que a gente tem com pessoas que não querem se relacionar com a gente. Vocês já viram isso, né? Hoje a gente está disponível na rede social, e as pessoas podem se relacionar com a gente de uma forma até patológica. Então, olha que interessante que a gente tem. A gente tem dois lados desses novos relacionamentos. Um que é bom, porque eu posso trazer pessoas e ver o que as pessoas fazem para quem está disponível para isso, e, às vezes, uma coisa não tão interessante. E a gente viu situações que aconteceram de pessoas que perseguiram a pessoa por ter esse relacionamento. Nós estamos falando de relacionamento. Bom ou ruim. E muitas vezes até por essa possibilidade que nós temos, ou de Instagram, ou de qualquer outro meio desses eletrônicos, né? Que as pessoas conversam, às vezes acabar com o nome de uma pessoa de uma inverdade. Mudar completamente o jogo de uma pessoa. Pelo amor de Deus, eu nunca quis conversar contigo, nunca fiz de nada, e a pessoa muda o jogo, e daqui a pouco, como ela tem muita gente conhecida, simplesmente causa uma série de problemas graves e emocionais para aquela outra pessoa que nunca teve nada a ver com a história. E isso acontece. O Lisandro falou a palavra mais fundamental na relação, que é confiança. Eu tenho um filho de 27 e eu tenho um filho de 9. Quando o de 27 tinha 2, 3 anos e nós caminhávamos, e eu sempre, isso é um costume que eu tenho, eu cumprimento todo mundo. E ele me perguntava, há 25 anos, quem é pai? Quem é pai? Quem é pai? Eu disse, eu não sei, meu filho. Mas por que tu cumprimentou? Porque o cumprimento ele foi dado para nós entregarmos a qualquer pessoa. Hoje o de 9, muito mais arguitivo, ele também perguntava quem é pai, quem é. O cumprimento foi feito para dar para todo mundo. E ele se relaciona através do celular. Mas a pergunta que eu faço quando ele diz, pai, eu me relaciono com todo mundo. E eu pergunto, e tu confia em todo mundo? E ele disse, eu só confio em ti. Se nós ouvirmos isso dos nossos filhos, tá bom, nós salvaremos os relacionamentos futuros. Porque a relação ela é efêmera, construída aqui, por mais que tu tá longe do teu filho, mas tu construiu uma relação com ele. O paciente, ele casa contigo, e eu falei antes aqui, né? Eu caso com os meus pacientes. E geralmente quando vem a mulher, eu sempre peço na próxima que venha o esposo. E eu falo sobre casamento, sim, nós vamos casar. Porque é uma relação que começa com um namoro, que é a primeira consulta. Nós vamos noivar porque a gente fideliza
E quando a pessoa se entrega para nós, porque nós vamos transformar a vida delas, tu vai operar a coluna de alguém. Se ela não confiar em ti e não souber dos possíveis riscos, porque o risco ele há, e existe alguém que está lá fora esperando pelo melhor resultado, que também está confiando em ti. E quantas vezes essa relação se quebra sem tu saber o motivo dela? Por que que tu não consegues manter uma relação com tal pessoa? Pois é. Então, e isso, na verdade, eu ensinei para o João. Porque, na verdade, como é que tu ensina para uma criança em quem ele pode confiar ou se aquela situação é de perigo ou não? Então, eu criei um código para ele quando era criança. João, se tu estiver perto de uma situação e teu coração começar a bater mais forte, é porque alguma coisa está errada. Olha que legal. É uma coisa sutil, mas é uma percepção talvez que ele possa ter, porque ele não tem, né? Uma criança não tem essa inteligência, essa capacidade de perceber que aquela relação. Mas há sinais. Tem um filme, né? A Voz do Coração, é isso? Não é um filme? Quem assistiu? É A Voz do Coração. Sempre há sinais, porque muitas vezes a gente pergunta, tá, mas por que tu não... E acontece do paciente também. E é perceptível isso, quando o paciente entra no consultório, ele não gostou de ti. E tu nem falou para ele. Tu não falou nada, tu simplesmente está ali. E ele não fez, não tem uma relação, não teve uma transferência contigo. Então, é uma tentativa de construir relação, mas muitas vezes tu tem que ver o que tu espera dessa relação, né? E eu acho que isso que vocês estavam falando é a questão de algumas pessoas, elas estão mais expostas a relacionamentos. Eu, como tu, também costumo cumprimentar as pessoas, até por uma questão de educação, mas isso te expõe bastante. Claro. Tá? E dependendo da posição, eu estou numa posição de administrativa, mas é uma posição em que tu é muito acessível e muitas vezes as pessoas te procuram pelo bem, mas também pelo mal. Sim. Então, estar pronto para relações é estar exposto para elas, seja para o bem, seja para o mal. Disposto ou não. É isso, é se servir da relação. E saber até onde essa relação foi construída ao ponto de que eu sei a quem eu estou servindo. A ética da relação. Vai falar de ética, nós vamos falar de CRM, né? Hoje, eu não consigo diferenciar ninguém. Todos são iguais. Todos são iguais. Não dá para nós passarmos a mão em ninguém, né? O ato médico hoje ele é conferido, ele é confiscado e é tão sagrado, né? Nós temos a possibilidade de tocar em alguém com a permissão dessa pessoa e de ela confiar. E o paciente ele fantasia muito, né? Ele cria uma fantasia antes de chegar no consultório. Por quem vai, eu não sou contra ir a cartomante, mas tu imagina tu pagar para ir na cartomante, a cartomante inverter tudo que tu pensa, dizer que o teu relacionamento vai ser ruim, que tu vai perder na vida, que tu vai ter insucesso. Essa cartomante vai esvaziar o escritório dela, né? O consultório holístico. E aqui eu não estou jogando pedra em ninguém, mas nós construímos uma relação de confiança, a pessoa cria uma fantasia e muitas vezes o paciente ele não gosta de ouvir aquilo que é preciso ouvir. Porque o paciente ele te contrata para colocar o problema no teu colo. Ok, mas ele precisa levar o problema embora. Ele precisa assumir isso. Mas aí é o que a gente brincava antes, né? O relacionamento é baseado só em verdades ou às vezes tu tem que... Mas eu entendo também que a questão da relação médico-paciente ou, né, do profissional da área da saúde, muitas vezes é uma responsabilidade compartilhada, né? Você vai dar o seu melhor, que eu acho que é o comum de todos, quando a gente quer buscar desenvolver uma saúde, né, coletiva, mas também o paciente vai ter os seus deveres, assim como num relacionamento, né? Então, a gente sugere, a gente solicita um apoio, um trabalho, você vai ter que melhorar, de repente, na sua alimentação, nos seus cuidados, para que eu consiga dar o meu melhor e que a gente junto, né, naquele casamento, consiga chegar lá na frente de uma maneira melhor juntos. Né? Então, acho que isso tem esse momento assim, de compartilhar e desenvolver o melhor, né? Mas eu acho que isso é fundamental. Eu acho que foi falado muito bem aqui. A relação profissional-paciente é baseada na relação de confiança. Ponto. E quando eu falo relação de confiança tu como profissional médico, odontológico, da área da saúde, qualquer profissional, é acreditar e confiar que o paciente, ao menos aqui no nosso caso,
irá realizar aquilo que tu pedisse para ele realizar. Eu vou fazer, por exemplo, uma cirurgia de reversão de vasectomia. Essa cirurgia requer que ele fique em repouso por 2 semanas. Requer que ele fique não pegando peso, fazendo exercício por 3 semanas. Requer que ele não tenha relação sexual por 4 semanas. Se ele disser, eu não tenho condições, eu tiro meu time de campo, porque não vai dar certo a cirurgia, e isso não é somente ruim para ele, mas para mim também. Claro. Então, a gente tem que deixar muito clara a regra, ou ele está junto, ou ele não está junto. Mas tu acha que, eventualmente, esse paciente, ele conta uma mentirinha branca para ti? Eu acho que sim, infelizmente, por mais que a gente converse. Eu nunca vou me esquecer uma vez um paciente que aconteceu isso aí, fiz um procedimento cirúrgico desses de reversão de vasectomia e ele, 18 dias, liga lá para o consultório, secretário, doutor Fábio, tal fulano quer falar com o senhor. Aí eu atendi o telefone, e aí, tudo bem? Tudo bom? Tá, olha, doutor Fábio, eu acabei dormindo e acabei ejaculando, dormindo e tal, faz tempo que eu não namoro e tal, eu ejaculei. Eu disse, bom, tá, vai atrapalhar a cirurgia? Eu disse, meu amigo, não tenho o que fazer. Isso faz parte, é orgânico, é fisiológico, aconteceu e ponto final, tá bom. Ele desligou o telefone, não deu 1 minuto, ele ligou para mim, doutor Fábio, eu menti. Eu disse, poxa vida. Mas ele Não, confia em ti. Mas é claro, mas assim, ó, vocês veem que acontece isso, por mais que tu expliques, por mais que, graças a Deus, deu certo a cirurgia, ponto, né? Ele engravidou a esposa e tal. Mas assim, ó, por mais que a gente peça, infelizmente as pessoas às vezes não fazem, mas a gente tem que solicitar para o paciente isso. Como qualquer procedimento cirúrgico. Não adianta o Luciano fazer uma cirurgia de obesidade mórbida e o cara comer uma coxinha de galinha quando chegar em casa. Ferrou tudo. Vocês fazendo uma cirurgia fantástica, uma cirurgia ortognática, e o cara resolveu comer, mastigar e tal. Vai dar problema. Torresmo não vai dar certo. Então, assim, tu precisas dessa confiança do paciente, porque senão não vai dar certo. Porque tu vai dar o teu melhor. Esse é o ponto, que é o cerne da história que eu quero chegar. Tu vais dar o teu melhor. Eu preciso que ele dê o melhor dele. Porque se ele não der o melhor dele, me desculpa, eu não vou poder fazer nada por ele. E isso é importante, tem que deixar a regra clara no começo do jogo. Que nós não somos deuses, nós tentamos fazer aquilo que a medicina nos ajuda, que Deus nos ajuda, e a gente chega até determinado ponto. A partir dali, eu preciso da ajuda dele, e preciso que o cara lá em cima também nos ajude. Essa é a grande verdade. Se o cara lá em cima não nos ajudar, ferrou com tudo. São duas. Não falo nem da urologia, vamos falar da reprodução assistida, vamos falar sobre fertilidade. É o casal, independentemente de casal que seja homoafetivo ou não, tá? Casais do mesmo sexo ou casais de sexos diferentes. E eu atendo também relações muito, muito parecidas. Sendo que 80% das pessoas que me procuram são mulheres. E as mulheres, elas são muito mais verdadeiras que os homens, principalmente para falar sobre obesidade. A mulher, ela sente o fracasso. Luciano, não só para falar de obesidade, é fantástico, só dar uma adenda, é fantástico com a história. Eu já peço para virem sempre o homem e a mulher. Aí tu começa com a anamnese, começa a perguntar, e aí, tu fazes isso com relação à mulher? Ela fala, olha, eu me cuido, eu não tomo chimarrão, eu cuido da alimentação, eu faço isso, aquilo. Aí tu perguntas para ele, e aí, tu toma álcool? Raramente. Mentira, doutor, ele toma todo dia. Vem cá, tu faz exercício? Eu tenho feito. Não tem feito. É fantástico isso que tu disseste, porque é bem assim. Ela vai lá e diz. Aí eu digo para ela, bom, da próxima vez tu nem vem, só deixa eu te examinar e vai embora, que ela vai me dizer tudo o que acontece contigo. Mas aí mostra que ele tem uma relação de confiança com a esposa, mas não tem contigo, né? É a famosa relação de confiança. Eu confio, ela sabe a verdade. É isso aí. Falta. O que é combinado. É o medo de levar Por isso que é melhor ele tá adquirindo confiança em ti, ainda para te contar a verdade. Por isso é melhor ligar para a esposa para saber se a gente está com vontade de fazer alguma coisa. Sem dúvida nenhuma. Claro. Esse é Quer um homem saber a inteligente. verdade? É isso aí. Mas o relacionamento, estava pensando aqui, né? O relacionamento ele é tão importante, né? Que Deus criou a Eva, senão ele tinha criado só o Adão e tinha deixado ele sozinho. Mas não bastava ele ter o universo, o mundo inteiro. Ele precisava de alguém para se relacionar. Mas a gente está cansado de ver esses talk shows, não talk shows, esses shows na televisão que colocam uma pessoa sozinha numa ilha e o cara surta, o cara enlouquece. Exato. Por um tempo tu consegue mais que isso, não, tu precisas de relacionamento. Sim. É importante, é fundamental. E a gente acabou conceituando o relacionamento assim, relacionamento de confiança. O meu relacionamento é comercial.
Mas tem como separar isso? Como é que tu faz um relacionamento comercial com alguém se tu não tem uma confiança pessoal nisso? Mas se não tiver confiança, não Então, vai na verdade, não relacionamento existe comercial. esse tipo de relacionamento. Não, meu relacionamento com ele é só profissional. Mas como é que tu faz para separar isso? O comercial, o profissional do pessoal. Porque senão há uma confiança pessoal. Nada mais se constrói aí em cima disso. As pessoas... Eu me lembrei de uma situação e não posso, né? Me privo o direito de não dizer quem, mas tu tens, com certeza, todos aqui têm amigos que eu perguntei, Tchê, tu é um cara bonito, abastado, um cara de sucesso, pô, tu não te relaciona com ninguém? E ele disse, eu tento, até ela mexer na minha escova de dente. Cara, mas isso já está... Sim, eu não gosto nem que sirva o creme dental para mim. Sério? Sim, porque eu gosto de fazer aquela coisa, sabe aquele creme dental antigo que Sim. tinha aquela ondinha. pontinha, aquela ondinha? Tem que ser seus assim, amigos diferentes, é isso? Não, olha os critérios de relação que as pessoas... Olha o nível de exigência que as pessoas estão colocando no relacionamento. Como é que tu estabelece, né? Uma relação, a primeira coisa que tu faz é estabelecer os limites da relação. E talvez ele já estabeleça esse. Não. Tu também tem os teus limites, talvez eles não sejam tão... Né, não é? E depois que eu Eu tenho passo... certeza que se ele mexer em alguma coisa que tu já está pré-estabelecido, Não, e depois relação com o também, passar do tempo, vamos ser bem sinceros, a gente vai ficando mais chato, né, tia? Espera um pouquinho, tia. Imagina só, tia. Se a Leonora acontece Pode comigo, eu mexer tô na tua sozinho, ela pode mexer na escova. Mas se por acaso eu fico sozinho, tô ferrado, ninguém mais me aguenta, só minha mulher, né? Essa é a verdade. uma Então, relação assim, de ó, dependência, culpa- né? culpa passar- Não se uma relação de dependência. É uma relação de confiança comercial e não existe a relação de dependência. Mas seja, eu Isso dependo vai- dela. Isso atrai, nós falamos do nosso relacionamento atrai porque as pessoas têm curiosidade de saber disso, né? Final de semana agora, eu acabei uma reunião, eu tinha meu celular aqui, alguns papéis e tinha mais outra coisa. É claro que a minha mulher viu que aquilo ali, depois nós íamos almoçar, ela já foi retirando e eu disse, eu não pedi para tu tirar. Assim. Eu comecei a ficar mais sozinho, inclusive é um dos motivos para ela voltar para casa. E aí aquilo ali meio que me tirou do centro. Não deu tempo de eu pedir desculpas, eu disse, me faz favor, tira para mim, porque eu tinha um lado um computador, o fio passando, derrubei a garrafa. Pode cortar depois, Paulinho. Um fio de um lado eu não tinha por onde sair. E eu pedi, tira para mim, porque ela estava tirando isso. E então tu vê como nós, às vezes, esquentamos a cabeça por coisas que são tão secundárias, né? E não valorizamos o primário, que é a intenção de proteção, aquela coisa do cuidado, ou às vezes de a esposa nos avisar, né? Aquela história da mãe do levar o casaco, né? Leva um casaco, leva um guarda-chuva. E essa era a relação que nós tínhamos. E as pessoas, elas estão deixando de se preocupar. Mas, Luciano, tem uma história muito bonita aqui do Pode Parla, que a gente entrevistou um colega, né, muito conhecido na cidade, o Dr. Paulo Rodolfo, e ele tem uma... Tomara que seja por bem, tá, Paulo? Porque senão ele vai te queimar. Não, o Paulo... Não, ele é uma pessoa muito do bem. Ele é muito do bem, ele vai entender. Ele, toda sexta-feira, independente se ele está ou não em Caxias, a esposa dele Não está. recebe um buquê de flor em casa. Seja por ele, e ele já tem isso combinado, ele contou essa história, e ele diz que toda sexta-feira ele tem um compromisso com a esposa, leva a flor e sai jantar com a esposa. Quem quiser, veja o episódio do Paulo Rodolfo, ele conta essa história, e ele diz que toda sexta-feira ele renova com ela Cris, não assim. a intenção. Né, Isso é mau exemplo, né? Relacionamento. É um mau exemplo. Naquele dia a gente deu assim certas risadas, boas risadas, né? Poxa, não é sempre que a gente Isso mostra mais uma coisa, que num relacionamento ele depende também da tua boa vontade, né? Tu precisa também fazer um esforço. Claro. Tu precisa também abrir as fronteiras. E aí vem esse teu exemplo ali, né? Será que para manter um relacionamento ele não é capaz de abrir mão? Porque ter relacionamentos, muitas vezes, é abrir mão das tuas coisas. Claro. Então, ele se coloca nessa situação, ele faz esse esforço, vamos assim dizer,
para manter um relacionamento. É isso. Então, se tu não é capaz de abrir mão da tua pasta de dente, talvez na escova, realmente tu tem que se preparar É melhor complexo, para é claro. Mas se a gente para pensar, qual é o relacionamento mais puro que nós temos? Mais sincero? Mais Com a puro, nossa mais família. Porque a gente está estressado no trabalho, muitas vezes tu não pode falar aquilo que tu gostaria de externar, tu não podes. Mas em casa tu vais. Em casa, se tu tá cansado, você sabe, isso aqui tá errado, eu não gosto disso. Isso aqui eu não quero, eu não gosto disso. Então, a pessoa que mais nos conhece é a nossa família, a nossa esposa, nossos filhos. Eles nos conhecem genuinamente. E para um relacionamento funcionar, tu vai doar. Tu vai ter que doar a tua parte. Só que a gente muitas vezes pensa, não, pô, só eu tô me doando? Mentira, tu estás errado. Pode ter certeza, teu cônjuge está doando todo momento. Porque para funcionar, os dois têm que doar a todo momento. Porque a gente não pode esquecer que cada um tem um background diferente. Cada um pensa de uma maneira diferente. E aí tu vai construir uma família com pensamentos diferentes e tentando ter um mesmo pensamento, ou menos mais parecido, e criar os filhos naquela maneira de pensar. A maneira que a gente cria os filhos é diferente do que meus pais me criaram. A maneira que eu e a Eleonora criamos os filhos é diferente da maneira que ela aprendeu em casa. E a gente vai se moldando, nós vamos nos moldando, tentando fazer com que a gente tenha o melhor dessa criação e que faça o melhor pelos filhos. Mas a grande verdade é que a gente tem que se doar a todo momento. Bah, isso aqui eu não gosto, mas tudo bem, isso aí para o Fábio é importante. Ceder, né? Deixa, então a gente tem que ceder. E a gente cede, e o outro lado cede tanto quanto ou mais. Porque se não ceder, as coisas ruins, elas vão ir à ruína. E é isso que acontece, infelizmente, nos dias de hoje. As pessoas casam, não se conhecem, não querem ceder. Eu vi casais, infelizmente, não, esse pagamento é disso, mas vamos no show. Não, tu quer ir, tu vai, tu paga o teu. Eu não quero ir, então eu não vou pagar o show para mim. Então tu vai sozinho. É um individualismo, né? Mas vem cá, isso não é casamento? Umbilicocêntrico. E é o que acontece, infelizmente. A gente vê isso aí. No meu ponto de vista, é um troço bizarro. Isso tem acontecido. Lá em casa, o que eu ganho é da minha mulher, o que ela ganha é dela, mas tudo bem, isso é assim, né? Eu acho que esse é um grande ponto. Eu acho que as pessoas, né, o grande estigma que ficou da quebra das relações, para mim, é o individualismo. Hoje as pessoas se preocupam com si próprias. É impressionante isso. E aí tu falou de relacionamento genuíno, eu me lembrei de um outro relacionamento que é extremamente genuíno e que não pede nada em troca, que é o meu cachorro, né? O Einstein, quando eu chego em casa, ele sempre doa. Algumas vezes ele recebe em troca. Então, a relação também com animais. E aí a gente diz assim que quando tu quer conhecer uma pessoa, né? Tu olha como ela se relaciona com as outras. Então, como ela se relaciona com o garçom, como ela se relaciona com os animais, né? A gente viu aquele exemplo fatídico aqui dos meninos aqui. Isso mostra muito da nossa sociedade. Tu queres ver uma sociedade, tu vê como ela se relaciona com os animais e com os outros. Não, é legal, né? Porque aí o cachorro, Astor, né? Einstein. O Einstein vai... Já o meu gato, Bochechas, ele olha pra mim, vai longe e só vai pedir comida, desgraçado. Em vez de me dizer, oi, tudo bem, cheguei, tá longe. Foi a construção. Eu tenho que ir longe. Pô, ali ele só ganha, só eu me ferro. Todos nós aqui fomos criados no modelo que defendia, né? Eu vou botar entre aspas isso, uma imagem machista. Né? Um homem bem-sucedido é um homem que conseguia deixar a mulher em casa, cuidando da casa, pilotando o fogão, lavando a roupa, a louça, enfim. E essa era a ideia do passado. E o homem, inclusive, extravasava e invadia limites. Né? E nós hoje, nós sabemos que o nosso sucesso depende do sucesso da nossa mulher. Todos nós, e nós temos, né? Nós todos aqui, casualmente, temos mulheres de sucesso. Mulheres que empreendem, mulheres que vencem, e nós adoramos isso. Olha que quebra de paradigma, Lisandro. Eu só queria entender uma coisa. Lá em casa, então tá falando de como é que era, né? Que o homem e a mulher que pilotava o fogão, a mulher que... Mas lá em casa, eu que tu vai falar. Fim de semana pode não cortar. Fim de semana eu que lavo, eu que faço comida, eu que vou no supermercado. É assim, não é? Na casa de vocês. Ao menos a Leonor disse que era assim, que era o normal hoje em dia. Nos dias de hoje, o casal moderno. É importante que tu ele que faz. Disso, né?
lava a louça. Não, e é legal, é bacana, porque ela disse que é bacana isso aí, até para... Eu tô mais machucado da perna, assim, eu faço algum exercício lavando o prato, secando, fazendo comida. Mas é assim na casa de vocês também, não Deixa é? eu te salvar aqui, ó, pessoal. O nosso tempo aqui está acabando. Eu acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Eu tenho várias perguntas ainda para falar sobre relacionamento. Nós vamos ter, então, mais um episódio falando sobre isso, se é interessante para todos vocês. Mais uma... Sim. Porque eu tenho algumas questões para a gente levantar nesse próximo episódio. Começando, por exemplo, com a questão de que o relacionamento, a gente fala de relacionamento, vocês falaram de médico-paciente. E depois da pandemia, que os relacionamentos que a gente tem, eles são virtuais do médico-paciente. Eu acho que é uma questão muito interessante para a gente falar nesse próximo episódio. E tem uma outra questão que nós vamos falar nesse próximo episódio, que é sobre... Hoje vocês viram uma notícia de que eles criaram uma rede de relacionamentos de IAs. Vocês já viram isso? Sim. Então, como é que é uma rede de relacionamento de inteligências artificiais? Como é que ela funciona? Mas vamos deixar para o próximo episódio. Pessoal, obrigado por ficar até aqui, né, Maurício? Não se esqueça. De dar o joinha, seguir a gente, compartilhar esse conhecimento, que eu acho que é muito bacana. Nos vemos no próximo episódio. Valeu, pessoal. Até mais. Show.